Gravando. Então, hoje, Autodefesa, uma filosofia da violência, capítulo 3. A gente vai falar, né, da resistência dos guetos de Varsóvia, da resistência dos judeus, depois como isso se converte, digamos assim, na política de Israel, né, e a genealogia do Krav Maga, que é um capítulo originalíssimo, né? Eu não tinha lido nada, né, nesse sentido, né, como é muito característico desse livro, que é tratar de uma genealogia das artes marciais, né? A partir do conceito de defesa pessoal, né, versus o conceito de arte marcial. É uma divisão bem clara, assim. Tanto que eu fui conversar com a colega, que eu quero trazer ela para falar, e ela está resistindo, né? E a colega professora de Kung Fu, aqui de Porto Alegre, né? Então tem uma academia aqui em Porto Alegre que é um casal que gerencia, né? Que é da mesma família que eu, digamos que eles são meus primos em terceiro grau, assim, né? Eles são mais... Ele é do mesmo tempo que eu, ela é um pouco mais nova, mas, digamos assim, o meu professor é aluno direto do mestre de São Paulo e o professor deles é 2 gerações para baixo, né? E aí ela tem lá, ela dá aula, né? Ela é uma professora de Kung Fu, né? E aí eu perguntei para ela, e ela botou lá no site que ela trabalha com empoderamento feminino e tal, né? E aí eu fui lá perguntar para ela o que era isso, né? Dizendo, olha, não quer falar sobre isso, defesa pessoal ali, né? E contar a tua história, como, né, a tua história dentro da arte marcial, como é que tu seguiu esse caminho e tal, né? E tem uma história das mulheres com relação à arte marcial que é um pouco ambivalente, que a gente viu já no último capítulo, né? Pela resistência das sufragistas, pela questão da luta e tal, né? E ao mesmo tempo as mulheres entram na arte marcial como a questão da defesa pessoal, né? E por outro lado a arte marcial ela é em algum momento majoritariamente masculina, né? Hoje em dia, dependendo da arte marcial, não é assim, né? E hoje em dia, bom, mudou um pouco, né? E aí ela, não sei, eu não quero falar sobre defesa pessoal, não me sinto à vontade de falar sobre isso e tal, porque eu não pratico, né? E é muito curioso, assim, uma pessoa que é professora e isso no Kung Fu é muito comum, né? A pessoa é professora de arte marcial, mas ela não trabalha com defesa pessoal, né? Porque justamente quando a gente vai... não sei se vocês viram os vídeos ali, né, que eu mandei o vídeo do IME, falando, o IME velho já, né, dando um curso nos Estados Unidos, lá nos anos 80, o Kobe, que foi aluno dele quando era criança, né, e a história do Krav Maga, né, no Brasil, é uma história interessante porque ela vem de uma treta entre 2 irmãos, né, 2 irmãos que foram alunos diretos do IME, né? O Yaron e o Kobe, Jacó, né? Um deles, não sei se quem mora em Porto Alegre, tem ali do lado do Ocidente, ali tem a Hebraica, ali tem Krav Maga, né? E é da escola do Jacó, do Kobe, né? Então tinha um cartaz na frente, eu passo ali, eu vou ali sempre, né? Tem um cartaz, agora não tem mais, que abriu um restaurante ali, tal, na frente da Hebraica, mas tem um cartaz que é o Jacó, né? O Kobe Lichtenstein, dando um chute na cara de um sujeito, assim, né? E aí esses irmãos vieram para cá nos anos 90, e aí eles brigaram e disputaram a marca Krav Maga, né? E aí um foi para Minas Gerais, eu acho, para Goiás, que é o Yaron, que é o mais velho, né? E ele é um cara mais parecido assim com como era o Ime, né? Aquele tiozão de bigode, assim, meio bonachão, assim, né? O Ime era assim. E o outro é mais jovem, assim. E eu acho que o Yaron tem uma ideia mais fundamental do Krav Maga. E o outro, Kobe, que é o mais novo, ele tem uma ideia de mais comercial, né? Tanto que ele que dá entrevista, tu digita Krav Maga lá no YouTube e tu vai ver só ele praticamente dando entrevista. O Yaron dá umas entrevistas, assim, mas o Jacó vai no Jô Soares, né? E o Krav Maga, ele cria mais ou menos uma franquia, né? Isso a Elsa fala sobre isso, sobre o modismo do Krav Maga, né? E aí tem várias questões relacionadas à questão de Israel, né? Então
Tem a questão da ideia de dizer, oh, isso não é arte marcial, isso é defesa pessoal, isso funciona de verdade, isso está em situações reais, né? Daí vem toda essa história desde a resistência do gueto de Varsóvia até a formação do Estado de Israel, onde tu tem que sempre te defender dos palestinos, né? Então todo mundo é um terrorista em potencial, né? Então, a ideia do terrorismo é essa, né? Eu tenho um colega que é professor de Kung Fu, que é amigo, que até amanhã a gente tem que gravar um vídeo de aniversário para ele, o Ariel, ele é professor de Kung Fu, ele é aluno do meu professor aqui, né? Ele é argentino, casou com uma pessoa aqui de Porto Alegre, foi morar em Israel num kibbutz, e aí ele é professor de Kung Fu lá, né? E ele fala, assim, da febre do Krav Maga também, né? Porque o Krav Maga mexe com... Assim como o Kung Fu na China, ele mexe com coisas muito nacionais, assim, né? Então tem a coisa, essa é a arte marcial nacional. O Bruce Lee, por exemplo, Bruce Lee nunca treinou Kung Fu na vida dele. Bruce Lee treinou 4 anos de Kung Fu e depois inventou a própria arte marcial, né? Mas o Bruce Lee é muito importante na China porque ele é um chinês que foi lá, que venceu em Hollywood, né? Tanto que tinha aquele seriado, O Besouro Verde, né? Era tipo um Batman e Robin, né? E o Bruce Lee fazia o papel de Robin, digamos assim, né? Mas na China o nome do seriado era Kato, né? Imagina como se o Batman e Robin fosse Robin, o nome do seriado, né? Por causa do Bruce Lee, né? Então o Bruce Lee difundiu o nome da China, difundiu o nome das artes marciais chinesas, ainda que o Bruce Lee tivesse treinado mesmo 4 anos só de Kung Fu, quando ele era adolescente, né? Um estilo chamado Wing Chun, que eu tinha falado para vocês, foi criado por uma mulher, mas não é um dos maiores estilos de Kung Fu, e o mestre do Bruce Lee nem foi um grande mestre, né? Mas inclusive, ele ganhou 4 filmes agora, né? Como se ele fosse um grande mestre de Kung Fu e tal, mas é tudo cinema, né, gente? É tudo invenção, história, lenda. O ator que faz ele, né? O ator que faz o Ip Man é melhor sabe mais Kung Fu do que sabia o Ip Man, e sabe mais Kung Fu do que sabia o Bruce Lee também, né? Mas tem a história do orgulho nacional. Então, o Krav Maga tem a ver com isso, né? O Krav Maga, ele nasce dessa história, né? Desse cara que é o Ime, que tinha um irmão que lutava. O Ime vai ser aquele cara fortão de circo, assim, né? Coisa clássica de circo, assim, né? Levanta peso e tal, né? Faz ginástica, acrobacia e aprende a lutar também, né? E vai entrar na resistência dos judeus, né? No leste europeu, como defesa dos pobres. Imagina, né, gente? Então, tu tem é uma situação meio de anomia, assim, porque a gente hoje em dia no nosso mundo a gente está acostumado com o Estado, né, que tem uma polícia, enfim, né, então tem toda essa relação, assim, né, e que a gente vê isso, aí a gente vê como é uma relação socialmente construída, historicamente construída, né, tem muita fantasia sobre isso, sobre a polícia como, né, o agente da polícia como alguém que fornece a segurança, essa história do monopólio do Estado, que a gente conversou semana passada, na reunião passada também, né, e a gente vê como isso é frágil, né, e a gente está vendo isso sendo transformado de novo na forma das milícias. Então, a gente tem hoje, a milícia ela é um braço da polícia que se apoia, de certa forma, no Estado, mas ela daqui a pouco vai agir de uma forma independente, que vai oferecer segurança para uma determinada população, né, como é no Rio de Janeiro, como aparece no filme, na sequência do Tropa de Elite, né? Então, tu tem lá o tráfico tomando conta do Rio de Janeiro, e aí, bom, daí vem pessoas que na verdade, eles vêm da polícia ou vêm do exército, né? E aí tem uma genealogia até que vai chegar no Bolsonaro, né, como um cara que vem do exército, e aí tem um cara que é o Paulo Girardelli, que é um filósofo, um cara meio polêmico, assim, ele é meio que um Olavo de Carvalho da esquerda, assim, né? E ele é mais inteligente, mas, né, e lê autores mais interessantes que o Olavo de Carvalho, mas ele tem uma coisa meio solipsista, assim, né? Compre meu livro, né? Essas coisas assim. E... Não, ele até é legal, ele diz coisas muito interessantes, ele é um cara muito bom, ele lê Foucault e tal, mas ele tem aquela coisa assim, eu sou o dono da verdade, sabe? Compre meu livro, eu estou aqui formando a esquerda, né? Ele diz coisas interessantes, mas ele tem uma coisa assim, ele é meio também das antigas, sabe? Meio homofóbico, né? Mas vale a pena ver uns vídeos dele, né?
Então, por exemplo, algumas coisas que ele vai falar do Bolsonaro, né? De que existe, né, pessoas que vão entrar no exército, né? E que não vão progredir no exército, mas que vão ter um treinamento, né? Então, daqui a pouco o cara não consegue progredir e tal. Então, bom, o que a gente faz com esse cara que tem treinamento militar, que sabe usar uma arma, né? Que tem um certo conhecimento, um certo know-how da situação? Bom, esse cara vai ser cooptado de alguma forma. Ou ele vai para a polícia, né? Ou ele vai para o crime, ou ele vai para as duas coisas, que é a milícia, né? E aí, né, e aí tu vê que a gente vai pegar a história ali da resistência a resistência dos guetos ali, né? Tu vai ver que tu vai ter que ter pessoas que têm um conhecimento de luta, têm um conhecimento de arte marcial, né? E aí essas pessoas precisam treinar outras pessoas para eu ter uma resistência aos guetos, né? Tu vê ali que ela relata massacres, né? Inclusive, o Estado vai lá e contém os grupos de autodefesa para poder ter o massacre, daí acontece o massacre. E aí tu vai ter grupos organizados de uma maneira artesanal, digamos assim, para se defender de linchamentos. Né? E aí, bom, ela, mais tarde, ao longo de todo o livro, ela vai trabalhar com relação a isso. Quando ela vai chegar lá nos Panteras Negras, ela também vai trabalhar com isso. Né? Quando ela vai falar da resistência lá nos Estados Unidos, São Francisco, né? Do Harvey Milk lá, toda aquela movimentação que tu vai ter, né? Que não é tão pacífica assim, que tu também vai ter, né, pessoas organizadas, tu vai ter homens organizados, né, dessa defesa, e que não, também vai ter a transfobia. Tem uma série que se chama Pose, não sei se vocês viram, né? Que tem uma cena assim, né, que a protagonista do filme é uma mulher trans, né? E aí ele chega lá, tem um bar de gays machões, né? Aqueles cara de bigode, com roupa de couro e tal. E aí ela quer ir lá tomar uma. E é proibido entrar pessoas trans no bar. Né? Então ela vai falar sobre isso também, ela vai falar da transfobia, ela vai falar dos movimentos, do machismo dos movimentos dos Panteras Negras também. Né? Então ela vai fazendo esse movimento, né? Esse movimento, olha, tá, tu tem aqui um movimento que é de resistência e daqui a pouco ele vira um movimento opressor. Né? Ela vai trazer toda essa movimentação aí importante, né? Então, eu vou ter um movimento de defesa que vai proteger os judeus do linchamento, mas aí quando eu vou para Israel, né? Aí eu vou ter outra história, porque daí Israel vai ter que formar grupos de autodefesa, né? Porque Israel vai se engendrando dessa forma, né? O Estado de Israel ele vai se engendrando como um Estado autodefensivo, né? Porque vai se abrir aquele território ali no meio do Oriente, por quê? Por isso a questão é tão complicada, né? Tu abre aquele território ali no meio do Oriente Médio com uma ideia de que tu vai a um lugar onde os judeus vão estar seguros, vão poder, né? Não vão ser perseguidos, né? Vai ter os kibbutz, né, que é um sistema super solidário e tal, né? E Israel vai ter isso. Eu tenho amigos aqui em Porto Alegre, por exemplo, foram para Israel nos anos 70, né? E aí tinha toda uma história meio hippie assim, né, meio de uma terra prometida mesmo, um grande lugar de convivência e tal. Mas ao mesmo tempo tu vai ter o nacionalismo, não, a gente precisa se defender do terrorismo, a gente precisa defender de alguém que está nos atacando porque todo mundo nos persegue. E aí entra a lógica do reacionarismo, né? Aquela lógica meio paranoide, assim, de que todo mundo é ameaça, de que todo cidadão pode se defender. Né? E isso vai contaminar o Krav Maga. Né? A ideia é de que eu posso ensinar rapidamente qualquer pessoa a se defender, mesmo sendo uma mulher, mesmo sendo uma criança, mesmo sendo uma pessoa fraca, mesmo alguém que não tenha... E isso é mentira, né, gente? Aí é uma propaganda enganosa, que é tipo... O Krav Maga é tipo a TCC na psicologia, assim, né? Quer dizer, tu aprende uma. Não é que nem, tu vai estudar psicanálise, tu tem que ler os 50 seminários, 26 seminários do Lacan, mais o Freud, mais não sei o que e tal, né? E dizendo, vem aqui, tu tem uma técnica que vai lá e resolve o problema da pessoa e rápido, em 5, 6 sessões, e pronto. Se vocês forem olhar, né? Procurem Krav Maga, né? Porque eu fiz uma genealogia disso para escrever o meu texto sobre o crime do Beto Freitas, né? Porque tu vai ver ali, né?
Mainar, tu chegou a fazer curso, né, curso assim, eu sei que o pessoal que é técnico também faz o mesmo curso que os policiais ou o pessoal da SUSEP faz, né? Que é quando eu fui professor, por exemplo. Não, quando eu entrei em 2013 na SUSEP e aí naquele edital não tinha para nós o curso mas também não era defesa pessoal que o pessoal fazia, era tiro, né? Sim, Para só nós não tiro. teve curso de tiro. Não, não Tá, teve. Não tá. tivemos, né? Talvez volte, né? Porque assim, para tu formar um agente de segurança pública ou privada, e a formação é parecida, isso é muito interessante, a formação ela é muito parecida, né? Tem lá, eu acho que eu não sei se eu coloquei lá na pasta, mas tem uma apostila que é feita pela Polícia Federal, que é tipo uma apostila que regula a questão da formação de agentes privados de segurança. Mas eu me lembro quando eu trabalhei na polícia, era muito parecido, tem que ter noções de direito, noções de segurança eletrônica, que é uma coisa que tem hoje, tem tiro, né? Eles chamavam de uso da força e da arma de fogo, né? Defesa pessoal, educação física, né? E aí defesa pessoal, no caso, na época da polícia, tinha vários professores, assim, tinha o pessoal do karatê, alguma coisa assim, né? Do judô e tal, né? Então tu vai ter técnicas de algemação, né? Ô, Fábio, Sim. Rapkido também. Hã? Rapkido, eu acho que é esse o termo. Vai depender, porque assim, ó, ali no manual diz, né? No manual diz, a gente tem o treinamento que é oferecido, mas aí recomenda, que é o treinamento básico, que não ensina nada, né, gente? Ensina muito pouco. Aí que tá, quem treina arte marcial mesmo sabe que essas coisas não são assim para aprender, né? Olha só, eu sou Hum, guarda municipal aqui em Rio Grande. sim. E aí, no curso de formação, eu tive defesa pessoal, tiro, Olha, né? Mas o tudo que uma era? bobageira, né? Qual era a Tudo uma formação do bobageira. professor? Não é bobageira porque é um negócio que é isso, né? Tu vai ensinar para a pessoa uma técnica rápido, né? É, Porque e são 10. é assim, ó, Quantas tu horas tens era, uma Denise? ideia. Eram acho que 2 vezes na semana, umas 2 horas. Durante Mas, quanto tipo, tempo? tinha bastante tinha uma parte da teoria, né? Sim, Mas os instrutores eram, na sua maioria, se não me engano, ah, assim, brigadianos, sabe? sim, Pessoal da Brigada Militar. sim, E tem todo um discurso, assim, eu acho meio, como a gente pode dizer, contaminado pela ideia que eles têm de realmente de segurança, né? sim, sim, Mas tu vê, eu sou guarda há 22 anos. Se eu tive 2 vezes esse curso, foi muito, assim, sabe? sim. Então é uma coisa que realmente tu não sabe usar, E tu precisou né? alguma vez, Denise, usar, assim, se defender ou ter que imobilizar um sujeito, assim? Olha, aconteceu duas situações, assim, 2 situações só na minha vida, Em 22 anos de mas trabalho, é isso? em 22 anos, é. E eu, na verdade, eu dei sorte, porque uma vez até foi no inverno, eu tava tirando serviço sozinha numa secretaria, e pulou um cara, dava pra ver que o cara tava super chapado, sabe? Uhum. E ele estava procurando alguma coisa ali no pátio da secretaria para poder pegar para vender, né? Provavelmente para comprar mais droga. E eu fiquei olhando pro meu bastão, porque era a única coisa que eu tinha. Na época eu não Sei. tinha nem colete balístico, né? E aí eu fiquei me olhando pro cara, assim, olhando para mim, eu digo, olha, na verdade eu vou usar até. A minha arma vai ser a minha fala, assim, na época eu já fazia psicologia. Boa. Aí cheguei assim, rasgando o caralho, não sei o que, filha da puta. Mas a minha sorte mesmo foi que tá bem assim, ó, coisa de segundos ou de minutos, chegou um colega meu, né, que morava ali perto, isso foi no cassino, que ele geralmente, às vezes ele pedia para deixar a moto dele ali para fazer compras no supermercado. Pô, ele chegou bem na hora, cara, porque eu tinha certeza que ali eu ia apanhar. Entende? E não, assim, aí eu acho que também tem acontece alguma coisa aí contigo, assim, sobe, a adrenalina sobe, mas
tu não consegue te lembrar daqueles movimentos e tal que vai fazer e acontecer. E tinha ainda a questão que o cara tava realmente chapadão, né? Sim. Vai saber se o cara ia sentir alguma coisa. E eu tinha certeza que eu não tinha como conter aquele cara. Mas ele chegou a te atacar? Ele chegou, fez um movimento de vir para cima de mim, sabe? Uhum. E falando um monte de bobagem, assim, eu acho que o cara tava até delirando, que ele era filho do coronel do exército, aí outra hora ele falava não sei do que do Papa, foi um horror. Ah, Mas aí muito esse meu interessante, colega, muito interessante o teu depoimento, Denise. É justamente sobre isso, né, que a gente está falando. Né? Muito bom. Porque tem a e eu, questão do... é, né? Fale. e eu acho que é isso. Geralmente eu acho que quem tem mais, talvez, segurança para usar essa defesa pessoal, que daqui a pouco a gente aprende, é pessoas que praticam quase que diariamente, assim, ou vêm de outros lugares, como o Exército, Marinha, entende? Que tem sei lá, eu que tem uma disciplina de treinar essas coisas. E também, sei lá, eu acho que também sozinho ninguém é tão valente assim, sabe? Eu vejo os meus colegas, eu Uhum. percebo que eles são muito empoderados quando eles estão em grupo, né? Mas entre um ou dois, aí tu fica aí falando, tem aquela situação ali. Ah, não, não, não. Vamos dobrar aquela rua ali e vamos fugir dessa, porque não tem, não. O que tu vai fazer? Sim. Mas essa que é a questão interessante. Isso é muito bom que tu colocasse, né? Que é justamente esse capítulo, ele trata sobre isso, assim como o capítulo anterior também, né? Então ele vai falar da arte marcial como defesa, né? Como método pedagógico, né? A questão da defesa pessoal. Então tu tem ali, bom, tu tem o gueto de Varsóvia, né? Então o que que acontece? Bom, os nazistas estão lá, eles vão nos matar, né? Então, o que a gente vai fazer? A gente vai se defender e a gente vai morrer lutando. Depois a gente lê a gente lê um pouco, que é muito legal ler, eu acho, essas primeiras coisas que ela fala de uma filosofia, né, de morrer lutando ali, que é uma ética, né, uma tanatoética, assim, que aquilo ali é uma doideira que eu nunca tinha visto na minha vida, né? Mas que tem a ver, né? Então, por exemplo, imagina lá no Japão feudal, né, onde tu vai para uma guerra, onde tu vai lutar com espada. Até a série Vikings aparece isso, né? Que tem, eu me lembro da série Vikings, tem uma cena que é muito interessante que dois clãs daquele vão entrar em guerra, né? E só que aí os dois líderes desses clãs têm a luz de conversar antes, né? E a argumentação de um deles é a seguinte, cara, nós vamos entrar em guerra aqui. Pode ser que um de nós ganhe, mas certamente nós vamos perder, cada um de nós vai perder metade da tropa. Então vamos tentar se arranjar aqui, né? Que claro que tu vai para uma guerra sabendo que tu vai morrer, né? Se tu tomar um golpe de espada ali no meio daquilo ali, tu vai morrer de infecção, né? Tu vai ter que ter sorte para se curar e tal, né? Que é só em filme que aparece isso, né? O cara toma uma facada, leva um golpe de espada, o cara tem uma espada enterrada no peito aqui, daí ele se recupera depois. Isso é só na ficção, né? Que, no mínimo a infecção que o cara vai ter ali vai matar ele, ou coisa parecida, né? E então tem isso. Agora imagina tu tá ali, então ponto, vai ter que aprender a te defender porque a coisa vai acontecer, né? Então ela trabalha a primeira questão da autodefesa na tanatoética, que é a ideia de que tu vai entrar numa briga e vai morrer, né? Vai morrer, ou teu amigo vai morrer, ou um monte de gente que está ali vai morrer, né? Não tem muita segurança, né? Porque hoje em dia a guerra ela tem uma certa segurança, mesmo quando, por exemplo, hoje os caras defendem, falam do Krav Maga, né? Então imagina, o Krav Maga nasce como uma coisa assim, o Ime era um cara que realmente lutava e lutava na rua, lutava contra mais pessoas e entrava em situações reais de combate, né? E aí chega hoje o IME ensina filhos, pessoas, né, ali que vão na hebraica fazer natação ali, né? Eu caminho pelo Bonfim e vejo a gurizadinha assim de roupinha branca indo treinar Krav Maga e aí ali
Tu vê a genealogia disso, né? Aí tu vê o cara indo lá treinar Krav Maga, as famílias, e lá o kipazinho assim, né, na cabeça, indo lá treinar Krav Maga, e o cara vai lá te vender que tu vai ter uma situação real de luta na academia, né? Quando tu tá de kimono, tu tá descalço, tu tá no tatame, né? Tu tá lá na hebraica, né? O cara vai usar uma faca de madeira para te defender daquela faca, né? Tu vai ter exercício, tu vai correr, tu vai fazer um monte de coisa, e ele diz, não, isso aqui é de verdade, ó. Porque o IME lá em 1940, 1930, ele fazia isso de verdade. Então, aqui tu vai aprender a lutar de verdade. Né? E aqui a gente vai simular uma situação de que tu na rua vai vir um cara te assaltar. É isso aí, né, Denise? O cara vai pular o muro, ele nem vai te atacar direito, mas o que eu vou fazer com esse cara aqui? Porque não é uma situação de verdade. É essa a questão. Né? A situação de verdade tu não tem como saber, é como a clínica. Né? Na clínica a gente fica lá, né, estudando Freud, estudando a teoria. Inclusive a gente faz triagem, né, a gente faz triagem do paciente pela abordagem. Não, esse paciente aqui é melhor para o behaviorismo. Esse paciente aqui, né, Denise? Esse paciente aqui é melhor para o behaviorismo. Esse paciente aqui é melhor para TCC. Esse paciente aqui é melhor. Tá, mas aí a Denise é o quê? A Denise estudou o quê? Né? E a Denise é quem? Ela é uma pessoa que vai atender outra pessoa lá na clínica. Eu, Fábio, eu sou uma pessoa que vou atender. Cada paciente que a gente atende é uma pessoa diferente. E na hora H lá, a situação é completamente diferente, né? Não tem nada a ver com aquilo que tu leu no livro. Claro, daí tu vai, aos poucos, tu vai juntando uma coisa com a outra, mas é só a prática que vai produzir isso. Né? Se tu ficar estudando teoria psicológica a tua vida inteira, né? E não tiver uma prática clínica ou uma prática institucional, né? A questão institucional é a mesma coisa. Né? Então, tu estuda lá análise institucional, aí quando tu está trabalhando no presídio lá, quando tu está trabalhando no lugar, né? Tu vai ver mil coisas ali que, bom, com o tempo tu vai juntando. A teoria ela é importante, mas é uma coisa que tem que ir no tempo, assim. Né? Então, na verdade, a luta se aprende lutando. Né? Então, o Ime lá, que é o criador do Krav Maga, né? Ele vem dessa geração que teve que se defender real, assim, e às vezes vem um cara de arma de fogo e tu tem um pedaço de pau, as mulheres sufragistas lá, né? Vem a polícia lá e tu tem guarda-chuva. Inclusive tem uma série, não sei se vocês viram da HBO que lançaram agora, e eu não sei do que se trata, mas mostra mulheres se defendendo, jogando coquetel Molotov, brigando com guarda-chuva, ou enfrentando o cara com golpe de jiu-jitsu. Vocês viram isso? Eu vi uma propaganda só dessa série na HBO. Eu pensei, deve ser uma série sobre as sufragistas lutando. Que aparece tem uma cena que aparece na propaganda, é isso, uma mulher entra numa sala e tem um cara tentando estuprar uma mulher. Daí aparece essa mulher dando aquele golpe que aparece no Enola Holmes, né? Que ela se joga no chão e pega as pernas do cara e derruba o cara. Né? Então eu acho que é uma série que deve ter a ver sobre isso. Tem que procurar ali, né? É da HBO. Mas, Fábio, eu acho que tem uma diferença entre, pelo menos no que a gente leu aqui no livro, entre as sufragistas e o Krav Maga, ali no começo, né? É que as sufragistas elas tinham estratégias para luta individual e para luta coletiva. Sim. O Krav Maga pressupõe, né? Parece que centraliza, pelo que eu li ali, no indivíduo, né? Sim. O que leva a uma estratégia de defesa particular, né? Armamento para quem pode, né? E que é uma coisa bem colonial, bem Estado moderno, né? Para mim junta todos os elementos da colonialidade ali, né? Sim. Que é a xenofobia, o Estado nacional, tá? E o centramento no indivíduo, né? Sim. E daí isso a aí. formação são exércitos de indivíduos, né? Não é uma. Eu achei muito interessante esse capítulo, assim, ajuda a entender umas quantas coisas. Depois eu quero contar uma história para vocês de um atendimento que eu fiz ontem. Não, porque na verdade tem uma coisa genealógica bem interessante, né? Até com relação a isso, assim, essa ideia que vem do capítulo anterior, até da própria Revolução Francesa, como é, porque não existia essa ideia de um exército nacional, né? Inclusive, isso está ligado à formação do Estado, como a gente falou. Né? A ideia é de tu ter um exército nacional, um soldado funcionário público.
né? E ela coloca ali, né, que a genealogia do Krav Maga ela tem a ver com a genealogia do próprio Estado de Israel, e ela vai chegar, inclusive, na questão da violência policial. E realmente Israel domina esse treinamento. A gente vê, tu não vê aí, às vezes, os nossos policiais foram para Israel fazer um treinamento, né? E o Krav Maga, ele predomina. Então, quando eu fui olhar lá bom, como que esses caras que mataram o Beto Freitas foram treinados? Aí tu acha lá a apostila de treinamento do segurança privado, né? Ali diz na apostila que tu pode fazer qualquer arte marcial, mas aí tu vai ver que é que nem é que nem medicação psiquiátrica, assim, é aquele laboratório lá que vai ganhar todas as licitações, né? Então quem vai ganhar as licitações vão ser as escolas de Krav Maga. Porque antigamente não, né? Era um professor lá de defesa pessoal da polícia, que ele é uma faixa preta de karatê. Então tá, né? Ele é formado em educação física e ele fez karatê, né? Agora não, agora tu tem franquias de Krav Maga. E se tu olhar o site é uma coisa super louca, assim, super apavorante, assim, porque ele fornece o curso básico, depois tu tem o nível avançado, tem o aperfeiçoamento, tem a reciclagem, né? E para quem pratica arte marcial das antigas, como eu, assim, é uma coisa muito louca, sabe? É uma coisa muito estranha, né? Porque o meu professor, por exemplo, ele tem uma ética oposta, entendeu? Meu professor tem uma ideia assim, olha, tu ser formado em arte marcial não implica tu ser professor, né? Assim como tu ser formado em psicologia, bom, aí tu vai fazer mestrado, aí tu vai fazer doutorado, tu vai fazer uma licenciatura, né? E aí tu tem que ser bom mesmo, né? Tu tem que ser bom mesmo, tu tem que, né? Saber uma coisa é uma coisa, ensinar é outra, e pressupõe-se que para tu ensinar tu tem que ser bom. Na psicologia não é assim. Na psicologia tu faz mestrado lá e vai dar aula, né? Não interessa se né? Tu faz doutorado e vai dar aula. Tu nunca deu aula na vida, né? Tu ficou trabalhando com pesquisa e tal, daqui a pouco te dão. Na FURG é muito bom isso, né? Na FURG, o cara nunca deu aula na vida, na minha época, assim, né? Daí tu chegava, tu entrava na universidade, te davam 6 turmas. E tu nunca deu aula na vida, imagina. Professorzinho de biologia lá, né? E passou a vida inteira no laboratório. Né? E aí, quando ele fez prática docente, era em laboratório também. Né? E aí, quando ele entra, ele tem que dar... Tem 6 turmas de aula para dar. Né? E aí a diferença também, né? Defesa pessoal. E aí tu imagina, né? Daí eu fui olhar, bom, aquele cara... Daí se tu olhar a cena do Beto Freitas, né? Tu vai ver 2 caras que têm, teoricamente, um curso de capacitação, né? Só que, na verdade, ele faz 10 horas de defesa pessoal, provavelmente, tu vai olhar a empresa que formou ele, né? Tem uma empresa e as empresas dão cursos ou contratam, as empresas de segurança ou elas dão cursos ou elas contratam outras empresas que dão curso. Aí tu tem a terceirização a empresa é terceirizada, né? E essa empresa, para formar esse profissional, ela terceiriza para outra empresa, que provavelmente também terceiriza a parte de defesa pessoal. Né? Porque daí tu tem uma empresa de Krav Maga, uma franquia de Krav Maga, que vai fornecer um professor terceirizado para essa empresa, né? E aí essa empresa também forma professores que vão montar as suas empresas. Então tem uma lógica, né? E aí o cara tem 10 horas de Krav Maga, por exemplo. Né? E se for olhar ali como aconteceu o crime, eu estava vendo até que tá rolando, né, os recursos dos caras que mataram e tal. Tu viu a história de que se ofereceu uma indenização para a família do Beto Freitas de R$1 milhão, eles recusaram porque alegaram que era o mesmo valor que pagaram que eles tiveram que pagar de não sei o que por causa de um cachorro que o Carrefour matou lá, né? E aí tu vai olhar ali o que aconteceu, né? Se tu pegar a ideia do Krav Maga que ele fala ali da luta individual, né? Tu divide o corpo em partes básicas, né? Tu tem que tu tem que ser rápido, tu tem que usar o mínimo de força e o mínimo de violência possível para resolver uma situação. Esse é o princípio do Krav Maga, né? Que surge da origem lá do IME, né? Então, se tu tem um cara com uma arma na tua frente, o que tu tem que fazer? Cara, tu tem que detonar esse sujeito, não adianta. Né? Tu tem que bater numa parte dele que ele né? É o famoso o alvo básico de toda a arte marcial é o chute no caso dos homens, né? É o chute no saco. Né? O chute no saco tu até provoca um dano mínimo na pessoa,
né? Mas o mínimo encostão que dá no saco do cara dói, né? Então, se tu dá um chute no saco do cara, tu tira o cara mais ou menos de ação. É muito raro tu conhecer um cara que aguenta um chute no saco de boa, né? Ou então tu acerta a traqueia, né? O Krav Maga tem muito disso, assim, tu acerta a traqueia aqui, né? Acerta a traqueia ou tu bate no olho, né? Tu fura o olho. Quer dizer, imagina o que é um cisco no olho. Agora imagina o que é um dedo no olho. Agora imagina o que é uma caneta no olho, né? Então, tá, tu tira o cara de ação e o Kobe fala isso, assim, o teu objetivo é voltar para casa, né? Esquece luta, não é para lutar. Esse é o princípio da arte marcial, né? A arte marcial não é para lutar, a arte marcial é para acabar com a luta, te proteger, né? E aí se vocês forem olhar, né, o crime do Beto Freitas, os caras fizeram o oposto disso, né? Até aquilo que a Denise falou, né? Eu escrevo no meu artigo falando sobre isso. Se os caras não tivessem feito nada, entendeu? Quer dizer, para que é treinado um agente? Para ele manter, e a Elsa fala sobre isso, que a ideia da polícia como algo agressivo, como algo que ataca as pessoas, ela não, a gente acha normal isso, mas não é, não foi. Teoricamente, num Estado democrático de direito, etc., toda aquela coisa fantasiosa ali, mas vamos pensar, né, no mundo ideal, assim, né? A polícia foi feita para apaziguar, né? Se tem uma manifestação e as pessoas estão quebrando tudo, bom, a gente tem que fazer as pessoas parar de quebrar tudo. Quando, na verdade, acontece o contrário, com o eufemismo da arma não letal, que ela fala ali, né? O eufemismo de coisas que aparentemente são só para proteger, né? Mas que, na verdade, é bala de borracha, é gás lacrimogênio, é bomba de efeito moral. Tudo isso foi feito em Israel. Né? Tudo isso é made in Israel. Né? Essas tecnologias, é taser, né? Até lá nos Estados Unidos, aqueles caras tentaram invadir o Capitólio, o cara morreu por causa do próprio taser, né? O taser disparou e pegou no saco do cara e o cara morreu. Teve um ataque cardíaco e morreu. É bem feito isso. Essa eu digo, assim, bem feito. Muito burro. É bem feito, né? É, Tem uma se arma fosse- tem uma arma no Kung Fu que eu comprei até, chama San Chen Quan, né? Que eu não sei usar, eu não sei treinar ela ainda, né? Mas como eu comprava em promoção, eu fui lá comprei porque eu acho muito legal, mas eu vou aprender daqui a pouco, assim. E aí eu tentei ver uns vídeos, meu professor odeia isso, né? Mas eu tentei ver uns vídeos de um mestre que treina com essa arma. E aí eu fui tentar, cara, em 5 minutos eu me bati umas 15 vezes. Bati na minha própria cara, assim, sabe? Aí eu não fiz mais, porque daqui a pouco eu quebro o meu óculos, né? E é isso, né? Tipo, o cara quer usar um taser, daí o taser dispara no saco dele, bota no bolso, né? Ou enfia aqui no cinto da calça. Né? Mas essa ideia, né, que a Mainar falou, então, bom, como é que surge? Eu não tenho ninguém que me proteja dos comitês antissemitas, né, que vão invadir a minha aldeia, e isso em todos os lugares tem, no Japão, na China, né, o Kung Fu na China, por exemplo, era isso, tu tem uma aldeia, tu não tem polícia, a gente sempre imagina que sempre tem polícia, né? Mas não tem polícia, né? Tem uma aldeia, essa aldeia vai ser invadida por ladrão, por saque, vão saquear, essas coisas assim. Então, o que acontece? Tu tem uma pessoa lá que é o mestre da aldeia e ele vai pegar as pessoas aptas, os jovens, né? E vai dar um treinamento para. E às vezes as aldeias chinesas terceirizavam também. Ah, eu preciso me defender, daí eu vou lá na outra aldeia lá, né? Vou pegar aquele mestre e ele vai passar 3 meses aqui treinando as pessoas a isso, a usar um bastão, a usar uma foice, né? A luta corpo a corpo, a usar uma faca. Por isso tem muitas armas no Kung Fu que são isso, leque, né? Bengala, né? Guarda-chuva, casaco é uma arma. Né? Por quê? Porque tu tem uma aldeia ali e as outras armas são as armas de guerra, a espada, a lança, facão, né? Isso é arma de soldado. Né? Agora ali no gueto de Varsóvia é a mesma coisa, né? Então tu tem lá os caras, bom, tu não tem arma, né? Como é que tu vai comprar arma? Ah, tu vai conseguir, tu vai roubar a arma. Lembra que ela fala, vai roubar a arma dos nazistas, né? Tu vai dar um jeito de contrabandear, mas é isso, tu vai ter 60, tu não vai ter munição abundante que tu vai pagar e tudo. Então tu vai ter que dar um jeito de aprender a te defender, né? Usando o que tu tem ali contra um inimigo maior e mais forte e tal. E o que acontece? Bom,
a história do IME, né? E do Haganah lá, aquela história, tem outro que ela fala ali, como é que é o nome, que é o... como é que é o nome do cara? Jabotinsky, né? Que era um cara que também... Ele começa na resistência do gueto, depois ele cria uma brigada, tipo uma milícia sionista de ultradireita. E ela coloca isso, né? Que sempre oscilou, assim, né? Entre uma resistência, né? Entre uma resistência contra a opressão e depois tu monta algo que é opressor. Daí tu vai chegar em Israel, e esse é o, né? É que Israel vai ter também brigadas, não vai, Israel não, como ainda não é um estado independente, né? Então vai ser uma zona mista ali, onde é um estado, é um proto-estado, Israel, na verdade, que vai estar sempre sob constante tensão também, né? Primeiro porque é isso, que tu vai enxertar um território ali no meio de um barril de pólvora. Barril de petróleo, né? Não de pólvora, barril de petróleo, né? E tu vai ter gente imigrando e tal, né? Então vem os navios e tal, a história do IME é muito interessante, né? E aí tu vai usar o teu conhecimento que tu adquiriu lá na resistência de Varsóvia para treinar brigadas também, né? Só que daqui a pouco... diga. Desculpa te interromper, Ah, mas não, tranquilo. eu lembrei, enquanto li esse capítulo, do Necropolítica, do Mbembe, que ele fala dos campos de concentração, assim como paradigma do contemporâneo, da mesma forma que o Agamben, mas ele estende, né? Então, de uma forma que nos faz lembrar tanto das nossas comunidades, né, das favelas, mas ele fala do território do Israel e a Palestina, né? Sim, Que sim. Israel cria campos de concentração em níveis verticais, né, sobre a Palestina. Então parece assim que os judeus vivendo num estado de exceção, assim, de sensação de ameaça, sensação não, de ameaça de ataque, eles passam daí a criar estado de exceção sobre aquele identificado como inimigo, né? Eu lembrei da necropolítica, mas eu não consegui ler de novo Sim, não, mas é isso mesmo. ler. E é preventivo, né, Mainara? Esse é o mais importante. É isso que ela está falando Não, ali. O objetivo é aí se que tá. defender, né? E foi muito interessante quando ela fala assim que isso se espraiou pelas polícias do mundo inteiro, né? Porque daí eu consegui entender a sensação que eu tive aqui na Copa, né? Uhum. Que foi um aparato que se montou, assim, que vocês não têm nem ideia dos bastidores, né? Mas que andando pela rua eu sentia medo porque a presença policial era tão violenta, né? E também nas manifestações de 2013, 2015, assim, a presença da polícia era a certeza da maneira como estava de que ia ter conflito, de que a polícia ia entrar em conflito com a gente, né? E na Copa foi uma coisa assim ridícula, absurda, né? Na SUSEP se formou uma força-tarefa, né? Porque a gente ia prender não sei quantas centenas de pessoas aqui no Rio Grande do Sul, por causa dos 2 jogos que teve com a Dinamarca, que eu não me lembro mais quem, Sim, sabe? sim. E, então se preparou espaço para prender não sei quantas pessoas, se criou uma força-tarefa, né? Com pessoas que falassem vários idiomas, da qual eu fiz parte. E a inteligência da SUSEP, né? Essa foi muito engraçada, porque eles estavam estudando, né? Os caras que iam entrar das torcidas organizadas e não sei o quê. Daí um deles, um cara de inteligência me passou com muito sigilo, ele tinha dúvidas sobre uma palavra que ele não sabia como traduzir, mas ele não queria me dar o texto, e aí sem o texto não tinha como traduzir a palavra, né? Então eu pedi a frase, pelo menos. Daí eu larguei a frase no Google e encontrei o texto, que era tão sigiloso que ele não podia me passar. Então era um nível de Coisas de hoje. paranoia, assim, que não é defesa, é ataque preventivo, sabe? É um Isso, negócio... E isso. acabaram prendendo 6 pessoas no Rio Grande do Sul, eu atendia 6, e eram umas situações nada a ver, sabe? Parecia que precisava justificar a existência da força-tarefa de todo esse aparato que tinha se montado. Então... E é bom, porque tudo isso vem, né? O pessoal que trabalha com as tecnopolíticas da vigilância, por outro lado, né? Fernanda Bruno lá, e ela vai falar sobre isso, que vai se formar um estado de exceção, digamos assim, a partir da Copa do Mundo, que realmente, né?
Por exemplo, a FIFA, desde isso, uma coisa que é inocente, né? Tipo, a FIFA permite vender cerveja nos estádios. A lei brasileira, por uma coisa que parece banal e inofensiva, né? Do tipo, a lei brasileira impede vender cerveja nos estádios. Bom, vem a FIFA e diz que pode. Não, aqui pode. Né? E aí vai se formar vigilância eletrônica, né? Então tu vai ter... Então o Brasil vai fazer um upgrade na área da vigilância eletrônica a partir disso, né? De tu ter câmera em tudo quanto é lugar, de tu ter... Né? E isso vai ter consequências funestas, assim, né? Na verdade. A questão, aquela lei de segurança nacional, né? E, inclusive, tem uma história, né, na China, acho que Taiwan, de controle da pandemia, né, que o pessoal, naquele livro Sopa de Wuhan, tem um livro que foi o primeiro livro lançado na pandemia, né, e que os caras vão falar, que até o coitadinho do Agamben, assim, o Agamben foi lá, não, mas olha só essa história de pandemia, todo mundo meteu o pau no Agamben, né? Ele disse, não, mas isso é fascismo, trancar as pessoas em casa, não sei o quê, isso aí é coisa do capitalismo e tal. Ele tem razão, né? Ele, de certa forma, ele tem razão. É que a gente está num momento muito frágil, e a pandemia tem a ver com autodefesa também. Né? Então, daí vai ter um texto de uma feminista boliviana, por exemplo, nesse Sopa de Burro, que ela vai dizer, olha, vai se insurgir, dizer, olha, aqui no meu país não, é a história das favelas, né, gente? Como é que a gente vai ficar trancado em casa? Né? Tem uma coisa muito louca isso. Né? E está lidando com defesa também, né? Imunidade, isso é defesa também, né? Tu lidar com a imunidade, ficar trancado em casa e tal. Mas, por exemplo, né, tem um país lá na China, acho que foi Taiwan, se não me engano. O Bin Chun-han, aquele coreano, fala de que eles controlaram uma epidemia de uma doença venérea lá, a partir da vigilância. Porque lá não tem essa história de segurança digital. Né? Então, o governo tem acesso à tua agenda, por exemplo. Né? E aí o cara sabe quando o cara vai pular cerca. Né? Tu sabe quando tu tem acesso a isso. Tipo, tu sabe se o cara vai pular cerca, tu vai lá e controla isso, para evitar a doença venérea. Né? E vai controlar, acho que uma epidemia de sífilis, se não me engano. Olha que louco isso. Né? E a partir disso a pandemia também. Né? Então, por exemplo, se entra uma pessoa com febre no prédio, toca um alarme. Né? Se entra uma pessoa, não é o carinha ali que põe o coisinha lá no teu pulso, que ele não serve para nada. Né? Primeiro porque o cara deixa todo mundo entrar. Né? Tu não sabe qual é a eficácia daquele termômetro ali. Só porque, Mainar, tu vai falar? Eu preciso ir no banheiro rapidinho. Deixa eu ir no banheiro rapidinho. Né? Vai, depois eu falo. Eu estou me contorcendo aqui. Vamos falar banalidades enquanto ele vai ao banheiro. Vocês não estão escutando porque eu estou com fone de ouvido, mas hoje a tartaruga Ware está rebelde. Então ela está tirando os filtros do lugar e isso faz um barulhão enorme. Eu cheguei a pensar em tirar os filtros da tomada, mas aí não adianta porque aí ela fica arrastando a pedra e fazendo outros barulhos, né? Ela é uma tartaruga muito peculiar. Eu sou a tartaruga, velho. Como assim? É que dizem que os bichinhos e os donos têm personalidades parecidas, né? É. E Que eles nesse ficam caso, agora não sei, tipo. ela é uma tartaruga bem interativa, assim, com uma personalidade muito própria. Escolhe comida, escolhe tudo, assim. Faz birra pra comer, tartaruga. Faz birra para comer. Tem dias que ela tá com fome e ela não quer a ração, quer os bichinhos. E, assim, e tem dois tipos de ração, porque tem dias que ela não quer aquela, quer a outra, né?
Então, ela que manda, né? Fruta e verdura como uma tartaruga normal nunca na vida. Assim, nunca, nunca, nunca. Ela gospe fora quando eu tento enganar assim para ela comer essas coisas, ela gospe fora e fica olhando assim. Ela, meu, ridículo. Nossa, patético. Ela olha pra você e fala, patético, não quero. Não se esqueçam que está tudo Come sendo tudo. gravado, gurias. Eu não estava falando da Se vocês tartaruga. falaram mal de mim, está gravado. Não, pode Falamos. assistir depois, né? Mas a gente estava falando da tartaruga, assim, só para falar banalidade, para não ficar aquele silêncio, né? É. Mas o que eu estava pensando é que ela não diz dessa forma, mas o que o capítulo me fez pensar, juntar com outras coisas e como a gente cria, a gente digo no contemporâneo, né? Nessa formação de estados policialescos que nós temos, nós criamos permanentemente estados de exceção, que são contra alguns grupos e não em defesa de todos, né? Eles não são estados de defesa, são estados de ataque, né? De ataque de alguns grupos. Então, como dizia Zaffaroni, nós não temos condições de importar inimigos, então a gente fabrica, aqui na América Latina, a gente fabrica nossos inimigos, né? Em outros estados, nos Estados Unidos são os terroristas, na Europa são os terroristas, no Israel são os palestinos, aqui a gente fabrica nossos inimigos aqui, né? Mas sempre produzindo nichos que são estados de exceção, que são contra alguns grupos. A história que eu ia contar para vocês é de é uma história assim que se pode ouvir muitas vezes em versões semelhantes, assim, trabalhando no presídio. Aliás, eu não consegui assistir o Fantaspoa, Fábio, porque eu já trabalho no estado de exceção, assim, sabe, precisa ter um estado emocional assim para ir para assistir cenas muito fortes assim, Mas não nem é todo sempre filme assim, né? não, eu fiz uma seleção mais suave, mas ainda assim faltou um pouco. Eu acho que hoje eu consigo. Mas Tu quer a fazer uma coisa, história, desculpa, mas um filme legal e divertido, aquela animação que é uma ópera rock, Love and Death of a Rockstar. E aí tu tá, vai te emocionar, vai chorar todas as pitangas e aí é leve, é leve. tá. Mas aí a história é assim, né? Uma pessoa que estava no regime semiaberto e teve que fugir porque estava sendo ameaçado, né? Então agora está no regime fechado, tá? Há meses, era o primeiro atendimento, né? Em meses. Mas aí puxando um pouco mais, o que acontece? Em Porto Alegre, como na maior parte das cidades, as facções têm territórios. Então, uma pessoa que é de um bairro, mesmo não sendo da facção, não pode circular pelos bairros das outras facções. Porque se circular, vai ser identificado como um espião da facção daquele bairro. Quando eu trabalhava na limitação de final de semana, a gente fez um mapa de Porto Alegre do tamanho de uma mesa e eles marcaram quem podia circular por onde, né? Ali eles eram de bairros diferentes, né? Mas ali era um território pacificado, digamos, a limitação de final de semana. Mas quando a gente pensava num evento, num lugar para ir com eles, a gente tinha que pensar quem não poderia ir porque não podia passar por aquele bairro. Não podia ser visto naquele bairro, né? Sim. Então a pessoa em regime semiaberto ou um egresso do sistema prisional, se ele, por exemplo, se ele quer sair da vida da, que a lei é contra, né? E conseguir um trabalho assim, né, que não seja proibido por lei, precisa pensar também que vai ter que ser dentro daqueles bairros onde essa pessoa pode circular. E aí se tu pergunta, mas se tu for para outra cidade, é a mesma coisa, porque as facções estão nas outras cidades, e com a diferença de que na outra cidade eu não sei bem qual é o território. Aqui eu já sei por onde eu posso passar. É tipo maçonaria, né? E aí, sim, só que pior, né? Porque maçonaria não mata. Não, Né? não, maçonaria não é crime, tá? Mas claro, é bem interessante Não, isso. não, e o maçom não te mata se tu não
se tu andar por onde não devia, né? Espero, né, Renato? E aí ele disse, então assim, ó, eu tenho medo da facção do meu bairro, das outras facções e da polícia, né? Porque a última vez que me prenderam, eu estava com 5 gramas de maconha, eles colocaram crack, colocaram arma, colocaram um monte de coisa, né? Que eu não tinha, que eu não estava portando, né? Então, como eu já tinha antecedentes, por coisa que sim que eu tinha feito, dona, né? Eu tinha roubado o carro, né? Mas como eu tinha antecedentes, eles plantaram o que eles quiseram e eu não tinha o que fazer. Então, esse um estado duplamente de exceção, assim, ou triplamente, não sei, porque pensa o território restrito, onde a pessoa pode andar e viver, né? E isso fica de herança, porque os filhos dele também só podem andar naquele território. A mulher dele só pode andar naquele território. O empregador dele só pode andar naqueles territórios. É muito doido pensar que aqui do nosso lado a gente tem um estado de exceção tão presente, né? E isso faz parte do estado policial. Para mim ficou muito vinculado com isso que eu li nesse capítulo. Para mim parece que a história que eu escutei até me ajudou a entender melhor o capítulo. Não, é verdade, isso é muito interessante, né? Justamente porque a gente está pensando aqui, nosso pensamento às vezes ele é meio dicotômico, né? Que a gente pensa o Estado versus o privado, né? Quando tu tem toda essa micropolítica, isso que se chama micropolítica, tem um texto do Guattari, Deleuze, que é o Micropolítica e Segmentaridade, no Elber Platôs, volume 3, que é justamente, ele vai falar, é disso aí que tu está falando, né? Tu está falando dessa questão dos enclaves, na verdade, que os enclaves foi na Guerra da Sérvia, né? Que eles tinham os sérvios porque, claro, aquele território ali da Iugoslávia, né? Então tu vai ter sérvios, bósnios, não sei o quê, muçulmanos e tal, e aí os sérvios nacionalistas pegavam cidades e sitiavam elas, como se fossem presídios, como se fossem cidades presídios, que chamavam de enclaves, né? E aí deixavam os territórios sitiados, né? Inclusive isso, faziam tiro ao alvo, né? Tu tá andando na rua, só de sacanagem, tu tá andando na rua e tu leva um tiro, né? Era como se fosse um campo de concentração, mas era uma cidade inteira, isso eram os enclaves, né? Na época da Guerra da Sérvia, além deles terem campo de concentração, deles terem campos de estupro, né? Toda essa ideia do sitiado, né? E claro, isso aí não é uma coisa, não é uma coisa de nazismo, não é uma coisa é uma coisa que quando tu faz essas configurações, né, coletivas, que podem ser facções criminosas, que tem alto grau de organização, né? Aí eu me lembro muito daquele filme O Clube da Luta, né? Porque ele traz a ideia justamente disso, né? Da ideia de uma ideia aparentemente anarquista, né? Mas que ele faz, digamos assim, o caminho percorrido, né? Sim, o Brasil tinha campo de concentração, os Estados Unidos tinha campo de concentração para japonês, né? O Brasil tinha campos de concentração também, e o Japão tinha campos de concentração para chineses e russos, na Manchúria. Tem 2 filmes sobre isso, inclusive. O que é campo de concentração é o quê, né? Foi feito para doença, né? Para tu pegar as pessoas e colocar lá. Por isso que é legal ler Foucault, né? O Foucault que vai trabalhar isso. Quando ele começa a história da loucura falando dos grandes confinamentos. Quer dizer, que é esse processo, assim, até que ele vai falar na cidade sitiada, tudo em função da peste. Tu vê como a gente está, de novo, trazendo isso, né? A questão da peste, né? E eu acho que a gente tem que fazer uma leitura muito interessante sobre isso, até pela ideia da autodefesa mesmo, né? De como os paradoxos que a Elsa coloca aí, né? Então, a gente normalmente fala... ela está falando ali da autodefesa, né? Então, ela vai falar dos paradoxos da autodefesa, que ela está dizendo ali, olha, ao mesmo tempo que eu tenho uma autodefesa privada, quer dizer, e às vezes ela é necessária, como ela vai colocar nos guetos ali, ou na defesa contra os pobres, o que tu vai fazer, né? Você tem que aprender a lutar. Não adianta.
Mas, ao mesmo tempo, não, né? Tem que ter... E aí Israel, de certa forma, vai fazer isso. Não, então tá. Então os judeus estão sendo perseguidos aqui nos guetos, isso aqui. Então tá, então vamos criar um Estado aqui, botar os judeus aí, e aí eles estão protegidos. E aí tu vai ter o paradoxo, né? Tu vai criar um Estado autodefensivo, né? Sempre com medo, né? Que cria campos de concentração, que faz o muro, né? Que faz uma política de estado de sítio, né? E que vai criar um exército, tu vai criar uma polícia e tu vai criar uma ideia de que todo mundo está em perigo, né? Então tu individualmente tem que aprender a te defender, né? E aí e uma defesa preventiva, é sempre para prevenir, né? A história é essa, a polícia vai, né? Então tu vai ler, tem uma manifestação pacífica, cara, aí tu vê aquele monte de cara com capacete, escudo, cavalo ali, e tá lá os velhinhos da URGS lá protestando, né? Pela universidade. É muito engraçado aqui em Porto Alegre, é muito engraçado que tem aquele bar ali, como é que é o nome? Que até de um amigo meu, eu esqueci o nome dele agora. Que é na esquina da Leme Silva com a Perimetral ali, quase. Como é que é o nome? É do pai de um amigo meu. E eu sei que as professoras da psico da URGS vão ali, né? Então, tipo, tu tem uma passeata lá pela universidade. Aí quando chega Black Bloc, o choque, tu vê a galera indo ali, sabe? A galera dobra a direita, assim, e vai ali. Uma vez eu fui ali, estava exatamente isso, né? Tinha tido uma passeata pela universidade, aí estavam queimando um container na frente, né? Tava pegando fogo no container já na frente, tava aquela fumaceira toda, daí eu entrei ali, tava todos os professores da URGS. Que aí quando começa, que parece encenado, né? Tem uma coisa que parece encenada, assim, né? Tu tem aquela manifestação que vai acontecendo, e aí tem uma hora que começa bum, 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 né? E pega fogo e não sei o quê, e aí a galera vai embora e fica só uns ali, né? Lutando contra os outros para no outro dia aparecer vândalos, etc, etc. Aí vem todo aquele discurso, né? Não, proteste de maneira ordeira, né? Isso, protesto, não sei o quê, né? Não, vandalizar o patrimônio público, né? Como aconteceu também quando morreu Beto Freitas, né? Que a galera foi protestar lá e aconteceu a mesma coisa. Até eu contei para vocês a história, né? Tipo, na frente do Carrefour. Parangolé, isso. Parangolé. E... a polícia ataca a população nas manifestações sempre na hora da novela, é verdade. Né? E eu fui uma vez, na época do Fantaspo, eu acho, perto da Copa. Eu não me lembro qual foi. Eu fui no bar ali, que é o Dirty Old Man, né? Que é ali na Lime Silva, na Cidade Baixa ali. Aí fui lá, tinha que pegar o kit com camiseta e tal, não sei o que, do Fantaspo. Era inverno. Aí eu saí... não, era na época do impeachment. Era na época que tinha manifestação contra o impeachment da Dilma, né? E aí eu peguei e fui em direção à República, né? Eu vi que tinha uma passeata, a passeata passou por mim, tal, na boa. E aí quando eu cruzei a República com a Lime Silva, eu olhei, tinha uma tartaruga, né? Que era formação tartaruga, isso veio dos romanos, a formação de tartaruga, né? Que aí eles formando, os policiais formam um quadrado com o escudo em cima e escudo na frente. E a cavalaria atrás, porque daí abre e vem a cavalaria. Sério, tem 2000 anos essa tática. Né? E aí daqui a pouco começou. Bum, 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 bum. E eu não tinha nada a ver com ele, não estava na passeata, sabe? Eu tava... Aí eu entrei, quem conhece Porto Alegre, né? Tem a Sofia Veloso. A Sofia Veloso é uma rua que vai entre a duas ruas grandes, que é a Lime Silva e a João Pessoa. Só que é uma rua em forma de L, né? Tem duas ruas paralelas e a Sofia Veloso faz isso aqui, ó. Né? É uma rua em forma de... É quase um beco, né? E aí eu vi aquela galera toda e tal, e eu entrei na Lime Silva, na Sofia Veloso. Cara, e veio, velho. E veio. Choveu bomba em cima de mim, assim, bum, 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 bum. Foi muito engraçado, porque o Elliot, quando a primeira perna do Elliot chega num beco, assim, né? E aí tinha um cara numa sacada dizendo, vai para Cuba! E aquelas bombas chovendo em cima de mim. Aí eu saí correndo, a vontade que eu tinha, né, de tocar uma pedra no cara. E era isso, né? Então, foi um negócio assim, estava tendo uma passeata e, de repente, o choque atacou. E atacou de graça.
Atacou para provocar a reação, essa é a história. Essa é a história da autodefesa preventiva, né? E a gente hoje e nós aqui, né, da psicologia social e tal, na época da pandemia, a gente está tendo que lidar com uma lógica também complexa de autodefesa. É a mesma história, tu aprende a te defender, né? Tu aprende uma arte marcial, tu tem uma arma, né? Que a gente discutiu no outro encontro. Bom, daí eu tenho uma arma, bom, mas eu não deveria ter uma arma, né? Eu não deveria me transformar numa arma viva, como diz a Elsa ali. Aprender a me defender. Tem que ter um Estado que me defenda, ou eu não tenho que correr risco, né? Eu deveria estar Ô, protegido. Fábio, Ah, assim, aquilo que tu falou antes, eu fiquei cá pensando que eu acho até que essas abordagens assim que a polícia faz, né, é, tem uma certa provocação, assim, ó, te provoca, eu acho, a tu revidar, né, que parece que é meio humilhante, assim, fico te provocando a todo momento a ter uma reação violenta para justificar daqui a pouco uma atitude mais agressiva, é isso que ela fala né? ali. É isso que ela fala ali. Tu tem. E aí, como tu vai apanhar da polícia, tu pode te defender. E aí ela começa o livro assim, né? Como é que é apanhar da polícia? É complexo apanhar da polícia, né? É complexo, porque, enfim, o que tu vai fazer? O Beto Freitas foi assim, né? O Rodney King tem vários crimes que são idênticos, né? Várias situações idênticas. O Rodney King, aquele lá dos Estados Unidos, como eu sempre me esqueço o nome dele, o George Floyd, né? E por quê? O que tu vai fazer naquela situação? É, o George Floyd. O que tu vai fazer naquela situação? O Rodney King é o caso que ela começa o livro, né? E então bom, os caras vão te bater, e se tu revidar? Se tu te defender, não é nem revidar, é te defender, né? E várias situações, por exemplo, também com relação à defesa pessoal, né? Então eu pego e dou um curso de Krav Maga para vocês aqui e para vocês se defenderem de alguém que for assediar vocês, né? De alguém que for numa festa, o cara vai te agarrar, ou o cara vai tentar te estuprar, né? E aí? Primeiro, essa estratégia paranoide, de que é sempre um estranho que vai te agarrar e vai te estuprar. E quando a gente sabe, né, que uma grande parte desse tipo de crime não é um cara estranho que vai te atacar na rua. É que é outra situação de autodefesa também que torna tudo muito mais complexo. Né? Quer dizer, bom, tá, tu é uma mulher. E aí sim, que ela tá falando ali, né? Bom, tu é uma mulher que tá em casa e o teu marido te bate todos os dias. O que tu vai fazer? E daqui a pouco tu não tem quem te ajude. Né? E é isso, ela nos coloca isso o tempo inteiro, né? Começa lá no gueto de Varsóvia. Bom, os nazistas vão chegar e vão tocar o terror e vão matar todo mundo. O que eu vou fazer? Eu vou pegar uma arma e vou dar tiro neles. E vou morrer lutando, pelo menos. E ela, com essa história do morrer lutando, é muito louca, né? Que ela coloca ali, né? Que ela chega, na verdade, a um impasse no livro, né? Quer dizer, quer dizer, o que é morrer lutando, né? Quer dizer, o cara vai me atacar e o que eu vou fazer, né? Eu penso na violência doméstica com relação a isso, né? Eu vou aprender defesa pessoal, né? E pelo menos alguma coisa eu preciso me defender, né? Eu preciso de ter algum, como a questão black bloc ali, né? Que é polêmica sobre o que são os black blocs, né? Bom, a polícia vai bater em nós, mas pelo menos a gente vai tocar umas pedras neles, uns coquetel molotov, etc, né? Que aí volta para aquilo que a gente falou semana passada do PM Valdeci lá, né? Quer dizer, a polícia tocando terror, vai lá o cara e decapita um PM com uma foice. E aí? O que é isso, né? É dentro dessa lógica da tanatoética, assim, né? Quer dizer, puxa vida, os caras estão o tempo inteiro nos dando porrada, invadem nossos assentamentos, né? Nos chamam de bandido, a gente está aqui pela terra e tal. Bom, os caras nos chamam de bandido, invadem os assentamentos, dão tiro, né? Vão nas tribos indígenas, como disse o Krenak lá, né? Quer dizer, a guerra nunca acabou, né, gente? Os caras estão lá no Pará atacando as populações. E aí, se os índios pegam umas flechas e dão umas flechadas nos caras, e aí acabou, né? Aí justifica a ação do governo, do Estado, do Exército para ir lá e atacar os caras e prender e tal. Né? É disso que ela está falando, né? Muito louco. Né? Então, tu aprende a lutar, né? E aí vem um cara numa festa tentar te agarrar, te encoxar no canto, te atacar no banheiro e tal. E aí, o que tu faz?
né? Porque aquele cara tá lá te atacando, ele vai te fazer mal. Muito bem, tu aprendeu o golpe no Krav Maga lá, chuta o saco do cara, bate na traqueia dele e joga ele no chão. E o que vai acontecer depois? Bom, tu te defendeu, né? Como diz o cara do Krav Maga, teu objetivo é voltar para casa, mas isso aí que tá, isso é irreal, né? Tipo, tu vai matar um cara na rua e vai voltar para casa. Ou que tu vai matar um sujeito num banheiro e vai voltar para casa. Ou que tu vai quebrar o pescoço de um cara lá e vai voltar para casa. Né? Isso sempre na arte marcial a gente se coloca nesse paradoxo. É porque geralmente aqueles grupos que precisam se defender são aqueles a quem não é reconhecido o direito de se defender. Então, aqueles grupos que precisam se defender são aqueles identificados como inimigo. Então, para eles, essa lógica não opera, assim, para Claro. ser capturados pela polícia. Incluindo a mulher, né? Sim. Quer dizer, tu tem direito de te defender, né? Te defender nesse sentido, né? Não, tu não tem direito. Aí depois, O que como é que teria vai ser? acontecido, por exemplo, com a ex-mulher do Jairinho, né? A anterior, se ela tivesse matado o cara, se ela tivesse agredido o cara, É, né? é, é. E tantas mulheres aí, né? O conceito de estar isso aí tá na tua ética, né? É matar ou morrer. E aí, só que daí a gente pensa assim, puxa vida, né? Então a gente vai ter que obrigar todos, isso é Israel, né? A gente vai ter que obrigar por lei todo mundo a fazer Krav Maga, não é isso, né? Mas o cara vai, a política é essa, né? De que esse meu amigo que mora em Israel, ele fala isso. Inclusive ele meio que incorporou essa lógica, né? Então, o que vai acontecer, né? Tu tem um terrorista, ele sempre coloca a situação em Israel, a situação se a gente aprender defesa pessoal em Israel, sempre tem um terrorista por aí perto de ti com uma faca, né? Ou alguma coisa assim. Então tu tem que aprender a né? Tu tem que aprender a reagir rapidamente a isso, né? E qualquer pessoa, na verdade. Né? E na psicologia a gente criou um inimigo perfeito que é o psicopata, né? A gente, sim, é aquela pessoa perigosíssima que pode estar entre nós, né? Que tu nunca vai saber que ele é um psicopata a menos que tu seja atacado. O psicopata, como é que é aquele livro daquela mulher lá? O psicopata mora perto, não? O psicopata mora ao É, lado. mentes perigosas. Isso, mentes perigosas. Tu tá estudando isso, Mainar? Não, não. Não? Porque essa questão tem o livro da Christina Halter que ela vai falar sobre isso, né, que são os laudos de cessação de periculosidade, né, Sim, isso sim. tu vai dar um laudo dizendo que aquele cara ali não é perigoso. É, não, isso, inclusive eu fiz vários desses laudos assim, tergiversando, né? Porque eu trabalhei no manicômio judiciário, então a gente tinha que fazer relatórios de evolução da medida de segurança e eu fui mudando isso, assim, os primeiros vinham com essa diretriz, né, de cessação de periculosidade, daí eu fui revertendo se fosse para falar de periculosidade, era para o sujeito que estava em medida de segurança, e não dele, né? Mas a que riscos, a que vulnerabilidades ele estava exposto, né? E aí tá aquele livro do Foucault, Os Anormais, né, que ele vai falar sobre isso eu trabalhei em História da Psicologia. Ele vai trabalhar as associações do crime com a neurologia, né? Porque o grande lance quando isso no final do século XVIII, né? Que é quando começa a surgir a ideia do cérebro, é no final do século XVIII. Por isso que tem o Frankenstein e é importante. O Frankenstein é muito importante na história da psicologia. Eu comecei a história da psicologia falando do Frankenstein. Né? Tem a série lá, As Crônicas de Frankenstein, que é genial a série, que fala tem tudo a ver com hoje, né? Porque Porto Alegre, por exemplo, na crise funerária, né? Então tu não tem mais lugar nos crematórios. O Brasil, né? Parece que a história assim, o Brasil dentro da população pobre, é claro, né? O ministro agora dizendo para vocês mulheres não podem mais fazer filho agora na pandemia, né? Dá uma segurada aí. As com menos de 40 anos, é claro, né? Que podem deixar para depois, né? E quando na verdade não é assim, né, gente? Não é assim. Tipo, não é as mulheres dessa idade que tem que se proteger na pandemia, né? É a galera que não está nem aí, está fazendo filho porque faz filho, pronto, né? E assim como parece que baixou a expectativa de vida no Brasil em função da pandemia, mas não a nossa, né, gente? Não a nossa.
Até porque nem é isso, né? O Brasil não teve censo, ninguém percebeu. O Brasil não tem orçamento de 2021 ainda, e o Brasil não teve censo. O censo que é feito a cada 10 anos, o Brasil não teve. Né? E aí, quem é que está morrendo mesmo? Né? Quem é que está sendo exterminado aí na pandemia? Quem está sendo exterminado sempre? Né? Nós aqui não temos, até chega, né, e tal, mas é perto do, né, isso aí, nem censo com C, nem censo com S. Mas tu vê como se engendra, né, essa que na verdade é que a necropolítica é uma coisa, tá? Aí ela fala ali, inclusive, que lembra que ela vai falar do Hitler ali, do nazismo, que ela vai falar de biopolítica, ela vai falar de necropolítica, né? Porque é justamente o controle da vida, né? O nazismo era controle da vida, a ideia de produzir um super-homem, né? É diferente da escravidão. A escravidão não tinha, a escravidão não tem limpeza étnica, né, gente? É puro extermínio mesmo, de uma população considerada inútil. Né? O objetivo da escravidão não era... Não, a escravidão até tem os ideais racistas do nazismo, mas não é a mesma coisa. Né? Não tem um ideal de pureza, até vai surgir, né? Vai se atravessar o ideal da pureza racial e tal. O nazismo é a combinação da biopolítica com a necropolítica, claro. Mas no caso da escravidão brasileira, ela é pura necropolítica. Fala, Raquel. Não estamos te ouvindo, Raquel. Teu microfone, ou eu não estou ouvindo. Também não tô ouvindo, não. E agora? Agora sim. Tá, beleza. Não, eu estava vendo justamente ontem, era um documentário sobre as igrejas negras nos Estados Unidos e como elas começaram. Porque a justificativa moral para a escravidão era que aquelas pessoas não eram cristãs, então eles poderiam ser escravizados porque um cristão não pode escravizar outro cristão. Mas aí surgiram os missionários protestantes que queriam converter aquela galera. Aí é que veio a diferenciação de raça e aí que surgiu a supremacia branca nos Estados Unidos, como justificativa para tu poder converter aquela gente, mas deixar eles no seu lugar. Ah, sim, claro. Muito e a supremacia branca americana que vai influenciar o nazismo, e não o contrário. Que aí o Tarantino, magistralmente, no Django Livre, coloca essa questão. Pouca gente percebe, né? Que ele pega, e ele faz um crossover entre dois filmes, né? Ele sai do Django Livre e vai para o Bastardos Inglórios, vai de um para o outro. Que é o mesmo ator, né? Num ele faz um nazista, no outro ele faz um alemão que está lá nos Estados Unidos se escandalizando com tudo aquilo. Sim, porque essa questão da conversão dos escravos é 1800 e caquerada, é muito antes. Sim. É prévio mesmo, e o surgimento de KKK e aquela galera lá dos lençol branco, blá, 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 e queima cruz, não sei o quê. É muito, muito anterior. Tanto que tem aquele filme famoso que aparece no filme do Spike Lee, como é que é o... Aliás, nesse livro da Elsa Dorlama, ela vai trabalhar um personagem que aparece no filme do Spike Lee, no Infiltrado na Clã. É legal ver esse filme, ou rever ele, né? Porque ela vai tratar coisas que estão naquele filme ali, né? Os linchamentos. Tem um personagem ali que até quem vive é um ator famoso que era amigo do Malcolm X, como é que é o nome dele? É um ator negro. É Harry Belafonte, eu acho. Né? É isso, que era amigo do Malcolm X, que ele aparece até no Eu Não Sou Seu Negro. Eu acho que é Harry Belafonte, que é o primeiro galã negro dos Estados Unidos, né? Que era amigo do Charlton Heston e tudo. E o Charlton Heston foi um cara que se endireitou depois, né? Porque ele era do movimento, assim, ele era um cara de esquerda nos anos 70, fez o Planeta dos Macacos lá, que é um filme contracultural, né? Fez no Mundo de 2020, aí depois que ele foi lá, não sei o que aconteceu, ficou velho, caduco, se endireitou e... Mas essa questão da psiquiatria eugenista é muito interessante por essa palavra psicopata. Né? Quando meus alunos usam essa palavra psicopata, eu quase dou de régua. Se eu tivesse uma régua virtual, assim, sabe, eu dava uma reguada na pessoa para ela usar esse termo psicopata, referente ao louco criminoso, né? Ou aquela coisa, né? Porque a palavra psicopata significa portador de pessoa que sofre, doente que, como é que é? Psicopatia é sofrimento psíquico.
né? E, inclusive, quando o Jacinto Godoy, que é o Pinel gaúcho, né, chegou aqui, e o Hospício São Pedro, e é interessante isso, né, porque a psiquiatria clássica do Pinel, ela vai chegar no Rio Grande do Sul 100 anos depois do Pinel, né? Então, quando o São Pedro ele foi construído em 1860 e alguma coisa, ou 84, né? E ele era um asilo. Em 1884 ele era um asilo, né? Asilo de alienados, um cara acorrentado, preso, igual aqueles que o Pinel descobriu, mas isso no século XVIII, né? Que o Foucault vai tratar ali na História da Loucura, né? E aí o Jacinto Godoy, que é da família da Clínica São José, eu acho, né? É, da Clínica São José. Ele vai chegar... Imagina, o São Pedro tinha uma usina de energia elétrica, né? Tinha uma cascata lá atrás ali do São Pedro, ali onde fica o Bourbon Ipiranga, ali, provavelmente, né? Tinha uma usina, daí o cara chega e aí ele reforma o hospital, né? Ele compra terrenos, ele liga o São Pedro na rede elétrica, ele cria um serviço de assistência social, ele cria o primeiro curso de enfermagem psiquiátrica da história do Brasil. Ele ali depois, mais tarde, ele vai criar um curso de psiquiatria infantil para professores da rede escolar, né? E ele vai criar o primeiro serviço substitutivo de saúde mental da história brasileira, provavelmente, que seria o equivalente hoje ao CAPS, digamos assim, né? Porque a ideia, se vocês forem ler o livro do Jacinto Godoy, Psiquiatria no Rio Grande do Sul, que é uma relíquia, eu ganhei do Leite. Um dia eu fui visitar o apartamento biblioteca, né? O professor Leite, o professor nosso da URGS, se aposentou, né? De ética. Ele tem um apartamento só de livros, né? E a gente foi um dia fazer uma aula, a gente fez um seminário sobre história da psicologia do Brasil, a gente foi fazer uma aula no apartamento, ele fez uma aula no apartamento de livros dele, e aí ele deu para nós um exemplar para cada um, ele deu 5 livros assim. A gente saiu de lá com 5 livros, imagina, um apartamento na biblioteca. Um deles se chama Psiquiatria no Rio Grande do Sul. Então ele vai falar disso. Esse serviço se chamava Posto de Psicopatas. Era o primeiro modelo de CAPS que teve nos anos 30. Se chamava Posto de Psicopatas. Se eu falar para vocês hoje essa expressão Posto de Psicopatas, o que vocês imaginam? É um posto de gasolina, né? E tá lá o Hannibal Lecter, né? Frentista, assim, né? Tá... Aí tu vê essa palavra psicopata, e aí o Foucault vai falar nos anormais ali, né? Porque quando os caras surgiram com essa ideia do cérebro, quem começou essa ideia foram daí chegou os neurologistas, os primeiros, assim, né? Fisiologistas. E aí os juristas tiveram a ideia. Ah, olha só, né? Então vamos pedir para o doutor não sei o que lá, o doutor Simão Bacamarte lá, né? Para ele, olha aqui, ó, tem esse cara aqui é criminoso, vamos dar um parecer aí, um laudo dizendo que o problema é no cérebro. E os caras mal sabiam o que era o cérebro, né? Mas já, ó, o crime está no cérebro, né? O crime está no cérebro. Então tem cara ali que nasceu criminoso. E aí entra o higienismo, entra o lombrosianismo, entra a frenologia, toda aquela galera que vai surgir no século XIX ali, mas surge a partir do direito, né? Posso dar um pitaco ali? Claro, claro. Tem 2 textos do Foucault, né? Um sobre a noção de autor, onde, entre outras coisas, ele coloca que a ideia de autor individual, assim como a gente entende agora, surgiu primeiro como autor de delito para depois como autor de obra cultural. Então, primeiro a gente foi autor penal para depois poder ser autor cultural. E a outra é sobre o conceito de periculosidade, né? Que eu até modestamente já tenho alguns reparos, mas ele traz uma ideia interessante, que é o conceito de periculosidade, né? De entender assim que a psiquiatria se junta com o direito para conceber um sujeito que seria perigoso pela sua essência e não por alguma coisa que ele tenha feito, e sim pelo que ele pode vir a fazer. Teve como condição de possibilidade a ideia de risco, né?
que é o que a Sim. gente está vendo pela defesa. Quer dizer, uma situação potencialmente perigosa que poderia vir a acontecer e contra a qual era possível se prevenir mediante seguros, né? Então, nós temos o seguro de vida, o seguro acidente, o seguro, né? Mas, primeiro, no direito civil, se criou essa ideia de risco para daí os juristas e os psiquiatras, por interesses diferentes, conceber a ideia de periculosidade para poder aplicar uma pena a sujeitos que tivessem cometido algum delito para o qual não havia um motivo racional. Uhum. Então, não é que roubou para comer, que matou para se defender, ou porque era mal, porque não sei o quê. É alguma coisa assim que aparentemente não tinha lógica, então o direito não conseguia atribuir uma culpa, porque não havia um motivo que pudesse ser compreendido, e a psiquiatria precisava se firmar como campo, então a psiquiatria diz, mas a gente pode explicar, né, por que ele fez isso, e por que outros, né, qualquer sujeito louco, né, ou que tenha algum diagnóstico pode vir a ser perigoso. Então, foi mais ou menos tudo na mesma época, né? Vocês vejam que a primeira lei no Brasil, assim, em 1913, um decreto, né, que fala sobre os hospitais psiquiátricos, diz que qualquer pessoa que esteja perturbando a ordem, né, ou a segurança na rua pode ser levada a um asilo de alienados. Então, o manicômio sempre foi uma prisão. Não, e sempre a polícia, né? Sempre a polícia. Isso que é interessante tu ver, né? Como tu tem isso que tu tá falando, como tem uma reforma, o Jacinto Godoy, ele tinha toda uma ideia de que ele não queria internar as pessoas. Ele levou a medicina para dentro do hospital, ele criou o posto de psicopatas, claro, é aquela história, mas sabe que isso tem a ver com o Fanon, né? O Jacinto Godoy falava lá da insulinoterapia, a malarioterapia, a eletroconvulsão, e era dizer que eram os modernos métodos psiquiátricos, e o Fanon também concordava com isso. O Fanon era psiquiatra e tudo, né? Então, tipo, né? Porque, claro, era uma coisa, a gente julga isso hoje de uma maneira moral, né? Mas era o contexto da época. Mas isso que está falando, Mainara, é muito interessante, essa ideia, né? Então, por quê? Porque aí o Jacinto Godoy, ele se queixa muito, ele vai dizer, olha, eu tinha uma ideia aqui de que as pessoas não fossem internadas e tal, né? Mas aí o que vai virar o São Pedro nos anos 50, que é logo em seguida? E era isso, a polícia, né? A pessoa enlouquecia lá no interior, aí a polícia pegava essa pessoa e trazia, e até hoje, né? Tipo, tem um cara surtando na rua ali em Porto Alegre, quem é que vai encarar a bronca? É a polícia. Quem é que vai sujar as mãos ali, né? Tu chama a SAMU e a SAMU não atende se não tiver brigada junto. Não tiver brigada junto, claro. Porque a pessoa é perigosa para ela mesma e tal, né? Essa coisa assim, né? Mas é uma questão muito interessante. Aí tu vê como a psiquiatria está ligada nisso, justamente com essa questão da patologia como algo, digamos assim, que ao mesmo tempo é do sujeito, mas ao mesmo tempo está fora do sujeito, né? Mas que justifica aquele sujeito ali. E não a sua condição social, que isso que é importante, né? Você vai olhar lá o Dr. Sebastião, do laboratório do Dr. Sebastião Leão, que é o nome de rua da Cidade Baixa ali. A Sandra Pesavento fez um livro, Visões do Cárcere, onde o Dr. Sebastião Leão, ele trabalha com antropologia fotográfica, e ele fotografava todo mundo que chegava. A casa de detenção em Porto Alegre, no século XIX, tinha um laboratório, que era um laboratório de antropologia criminal. Ora, o que é antropologia criminal? Né? Aquela pessoa ali faz parte de uma outra cultura criminosa, pobre, negro, mestiço, e essa coisa higienista toda. E eu posso saber sobre aquela patologia tirando foto. Por isso que existe a expressão perfil. Isso eu adoro falar na aula de história da psicologia. Né? É muito difícil de achar, cara. Olha que loucura, eu tinha um exemplar e vamos procurar ele na estante virtual. Eu tinha na biblioteca da URGS, deve ter para tirar xerox, né? Daqui a 100 anos, quando acabar a pandemia, né? E eu tinha um exemplar, daí eu fui para Barcelona, visitei um professor lá, que foi orientador do Luiz Arthur, de pós-doc,
e eu dei esse livro de presente para ele. E aí, quando eu voltei para o Brasil, o livro esgotou. E o livro é uma raridade, cara. Eu devia ter tirado um xerox, né? Mas é interessante que ela pega todos os... A Sandra Pesavento era uma historiadora Foucaultiana e raiz, né? Então ela vai na casa de detenção lá, mergulha nos negócios e acha os laudos todos do Dr. Sebastião Leão. Então apareceu o Fábio, assim, né? Ah, o Fábio Dalmolin morava em tal cidade, matou a mulher, matou a filha, alguma coisa assim. Aí apareceu a minha foto, assim. Eu aqui, eu aqui, eu aqui. Não, dá para ver pela barba dele. Era isso, era coisa. Dá para ver pelo jeito, dá para ver pelo olhar dele. Daí o cara tá assim, né? A gente pode ver pela expressão do olhar. Era isso que os caras analisavam, gente. Era muito engraçado. Tu acha que a frenologia é a pior coisa que a gente podia imaginar, ou o lombrosianismo, né? Agora, tu analisar a foto do cara. É por isso que tu pede, e aí tu vai chegar até hoje, que é por isso que tu pede foto no currículo. Né? Currículo com foto é para saber a tua cara de bandido, ou seja, se tu é negro, né? Basicamente é isso, né? E boa aparência. O que é boa aparência, né? Numa foto, essas coisas assim, perfil, né? Perfil. Ah, tu acha muito bonitinho, a gente usa essa expressão, né? Ah, eu não tenho perfil para isso, né? Vamos traçar o perfil psicológico do cara. Isso aí é o perfil, para analisar se tu é um criminoso, doente, né? Ou psicopata, ou alguma coisa assim, tá aí, né? Mas isso vai chegar nos dias de hoje, olha que interessante, gente. Eu acolhi clinicamente. Surgiu uma demanda de uma pessoa para ser atendida, né? Porque tinha perdido familiar da Covid e tal, né? E aí eu atendi, né? Atendi porque a gente tem um projeto, cuidar, se vocês quiserem, tiverem precisando de alguém também, né? Eu tenho 1 horinha ou 2 na semana que eu posso me dedicar a atendimento clínico voluntário, né? Ou eu posso encaminhar, né? Para atendimento pelo nosso projeto que é da clínica da FURG, né? Isso é importante. Daí eu acolhi a pessoa. E assim, gente, eu estou falando isso para vocês porque eu já escutei milhares de vezes essa história, tá? Então esse é um exemplo que tem a ver com autodefesa, né? Que tem a ver com a história da psicopatologia, do higienismo e tal. Então tá, a pessoa veio falar, né? É engraçado que o que menos ela falou foi justamente desse ato traumático da morte da mãe, né? Mas a pessoa veio me contar a sua história de vida muito sofrida, muito difícil, a pessoa não tem dinheiro, está endividada, etc, etc, etc. Daí ela acabou tendo um surto uma vez e tal. Só que o que acontece? Eu escrevi um texto sobre isso que eu quero publicar ainda, né? Que o problema da reforma psiquiátrica, que a gente acha muito legal, não ter manicômio e tal, né? Só que a maneira como eu configuro um sistema substitutivo pode ser pior do que o manicômio. Né? A pessoa pode ficar a rede, eu escrevi no artigo, a rede pode ser algo que facilita encaminhamentos ou pode ser algo que prende a pessoa, né? Porque daí tu tem um modelo médico, manicômio mental e tudo mais. Por quê? Porque daí essa pessoa vai passar por vários tratamentos gratuitos, voluntários ou públicos, com psiquiatra, né? E aí, o que ela vai chegar para mim assim, vocês sabem disso, isso aí você deve saber quantos remédios as pessoas têm tomado hoje, porque ninguém toma só um Prozaczinho hoje em dia, né? Você já deve ter acolhido aí na clínica ou visto. Como é que é o nome qual é o que está na moda agora? Quetiapina, né? Antidepressivos 1000, né? O Rivotril, Rivotril hoje é aspirina, né? E mais umas outras coisas lá, né? Então a pessoa toma 5, é 5, mais ou menos, a média, né? A média, né? É 5. E aí, o mais interessante, né? Depois, quando eu escutei essa pessoa, é que ela chegou para mim com esse texto, é um texto decorado. Primeiro ela começou dizendo, eu tenho uma doença. Ela chegou para mim com um texto que é tipo um meme na internet, assim, né? Você acha que depressão é frescura? Não, depressão é uma doença e ela tem tratamento. Aí tu acha isso muito legal, né? Porque se coloca Isso parece a coisa da autodefesa, né? Começa com uma coisa que aparentemente é de esquerda, assim, que é... Né? Não, tu vê, né? Tu acha que a depressão é mimimi,
Tu acha que depressão é frescura? Não, né? Depressão é uma doença e tem tratamento. Aí tu acha que tu está sendo super modernice quando tu está caindo no modelo iatrogênico, né? Tu está caindo no modelo psiquiátrico, tu está caindo no modelo altamente rotulador, né? O Peter Paul Pelbert fala sobre isso, né? Que o doente psiquiátrico ele se desterritorializa na loucura e se reterritorializa na figura do doente mental, do diagnóstico, né? Então ela disse isso para mim: eu tenho uma doença, depressão, tenho uma doença, depressão, tenho uma doença, depressão. E ao mesmo tempo que ela me conta uma história de vida terrível, muito sofrida, né? E ela disse para mim assim, daí da segunda sessão que ela me contou a história de novo, tal, sofrendo, e eu tenho depressão, ela é uma doença e não tem cura. Isso, ela foi doutrinada, a pessoa foi doutrinada a dizer, né, a esquecer a vida dela, que está difícil, o sofrimento que é legítimo, né? É uma depressão, né? Quer dizer, o que é o crime, né? O que é o crime? O crime é uma doença? Porque é uma história assim, né? A história da criminologia, ela vem dizer assim, o crime como se ele fosse uma doença. Como que o crime é uma coisa da lei penal. Cometer um crime é o quê? Né, Mainara? Quer dizer, tu libertar um escravo no século XVIII era crime. Né? Dando um exemplo grosseiro, assim, mas né? Tu libertar um escravo no século XVIII era crime. Então, como é que o crime vai ser um problema de doença mental, de cérebro, ou coisa parecida? Né? Quer dizer, bom, eu tenho uma vida difícil e eu estou sofrendo, porque a minha vida é difícil. Né? Porque eu estou desempregada, porque eu não consigo pagar meu aluguel, né? Porque eu tenho uma história familiar terrível, porque eu estou sofrendo aqui e tal, não sei o quê. Bom, tu tem uma depressão que é uma doença e eu vou te dar 5 remédios aqui. Né? E eles não funcionam, né, gente? E a pessoa vai dizer assim, porque ela é uma doença e não tem cura, mas ela tem tratamento. Tá aí a biopolítica. Tá aí a biopolítica. Ela tem tratamento, que é o quê? Tomar remédio para sempre. Né? Mesmo que esse remédio não faça efeito, né, gente? A pessoa continua com insônia, ela toma 5 remédios, ela continua com insônia, ela continua desesperada, ela continua desempregada, ela continua, pô, toma remédio. A mesma coisa com a defesa pessoal. Não, agora eu tenho uma arma, né, gente? Então acabou o assalto, né? Como diz no Cobra Kai lá, né? Na primeira aula sabe, vocês viram o Cobra Kai, a série? Tem a menina gordinha que sofre bullying no colégio. Que o Cobra Kai trabalha isso, né? Autodefesa, né? Então, o Daniel San lá no... Fala, Renata. É interessante isso que você fala, que eu botei um texto, um audiobook da Clarice falando exatamente disso. Ela vai contar a história de um criminoso mineirinho, e esse mineirinho, depois de cometer inúmeras atrocidades, matar inúmeras pessoas, ele é assassinado com 13 tiros. E ela vai contar, vai trazer esse conto exatamente o apagamento do sujeito, o apagamento dessa história de vida, do sofrimento, do que fez com que ele pegasse todo aquele sofrimento e transformasse em violência e colocasse para fora. E ela faz um questionamento: por que os 13 tiros? Porque os 13 tiros é simplesmente violência, uma atrocidade, porque um tiro bastava. Uma imobilização bastava. Então, por que esse sujeito foi apagado diante de outros? Que história é essa? Que vida é essa desse sujeito? Então, é muito interessante esse conto do Mineirinho, que eu até compartilhei com o grupo. Eu vi o áudio. Tu tem ele escrito, Renata? Eu não vi, eu não escutei o áudio, mas manda escrito que eu acho melhor ler do que escutar. Mando sim. Então, é muito interessante esse conto, porque ela vai falar exatamente do apagamento desse sujeito que é visto apenas como criminoso e da alegria, da perversidade de todos, né? De falar, ele morreu porque
foi morto, não é nem que morreu, foi morto porque merecia. Então, naquele momento em que todos falam foi morto porque merecia, o quanto está ali nossa agressividade, nossa violência também, de alguma forma incorporada por aqueles policiais. Então, achei bem interessante esse conto e está ilustrando muito o que a gente está conversando aqui. Impressionante, né? E essa história, né, Renata, parece que as coisas se repetem, é isso? É a repetição, né? Tu vê, quando ela fala ali no livro Rodney King, né? E aí daí chega no Beto Freitas aqui no Carrefour em Porto Alegre, né? E o George Floyd, é sempre a mesma coisa, não muda, Sim. né? Isso aí, 13 tiros, assim como foram os 80. Né? E aí provavelmente não, e a Marielle também, né? Porque a Marielle, a galera, a gente não tem muito acesso a isso, né? Mas a galera das bolhas do mal lá tá dizendo que ela mereceu morrer, né? Sim. E é interessante porque a Clarice, ela tem uma sensibilidade muito grande e ela vai falando o impacto de cada tiro no corpo daquele sujeito. Então, o primeiro tiro, como é que impacta aquele sujeito, aquela subjetividade que está ali num outro que eu chamo bandido. O segundo, o terceiro, o quarto e o 13º, que ele não consegue pensar mais nada além de morrer. E aí ela vai trazendo essa subjetividade da mãe, da família, do irmão, da sociedade. Ou que cada tiro para aquele sujeito vai impactando até o 13º. O 13º é muito interessante, porque se você pensar em termos místicos, né? 13º, número 13. 13 é o número da morte, 13 é o número do azar. Foram 13 tiros. 13 é o número da morte. No tarô, né? Então, tem também essa coisa do 13 enquanto morte. 13, esse medo que todo mundo tem, inclusive nos prédios, né? Tem prédios lá nos Estados Unidos que não tem o número 13, que é o número do azar. Meu nome tem 13 letras. Que interessante, eu vou ler mesmo. E olha como é. Eu fiquei pensando assim, não, mas naquela época a Clarice deve ter sofrido por defender bandido, né? Mas acho que hoje ela sofreria igual, né? Sim, com certeza. Que louco isso. Bom, valeu, gente. Estamos terminando nosso... de uma... continua. Só brevíssima, assim, que isso me fez lembrar esse relato da colega, de uma parte do texto em que ela fala que o Krav Maga é uma técnica de combate realista porque produz uma realidade, né? Perfeito. E como com narrativas, como isso que tu estava falando da psiquiatria, né? Produz uma realidade de que a pessoa tem uma doença, né? De que essa doença não tem cura e de que essa doença tem tratamento, ou seja, mantém ela atrelada àquela lógica, né? Sim. E eu tenho me debruçado sobre a forma como se constituiu esse modo de nos vermos hoje como indivíduos, né? Que não foi sempre assim. E nessa narrativa que a Dolan faz sobre a autodefesa, eu tenho visto muito isso, assim, como se coloca na esfera individual questões que são sociais, né, como uma estratégia para não resolver ou para produzir algumas realidades, né. Então, é aquele que morreu com os 13 tiros porque ele era o problema, né, ou, enfim, né, o louco perigoso e por aí vai, né. E aí tem o psiquiatra que vai resolver. Ele é do mal. Oi? Ele era o problema, ele era o mal, né? Ele era a incorporação do mal que precisa ser eliminada. Claro. Ou manejada, que acho que é mais importante é o manejado, né? Que a doença mental tem a ver com isso, né? Com o manejo. Há um interesse nesse... É como o endividamento, né? Os bancos emprestam dinheiro para as pessoas. Se tu emprestar dinheiro para alguém, tu vai querer que a pessoa te devolva, né? O banco não. O banco é que tu mantenha pagando mensalidade para ele o resto da vida, tá?
Que é a lógica do plano de saúde. Aí que eu me lembro do Clube da Luta, né? Começa porque o Clube da Luta acaba virando uma franquia, né? E isso existe um sistema de reprodução assim, né? Aquilo ali, o Clube da Luta é super anarquista, então não, né? Todo o anarquismo do cara no fim vira uma franquia. Que esse que é o genial do filme, eu acho, né? Bom, galera, seguimos daqui a 2 semanas? Sim, Gente, muito, muito legal. Tá muito bom isso. Esse livro ajuda também, né? muito. Então vamos para o capítulo 4. Se Combinado. alguém quiser lá apresentar no WhatsApp e tal, fica à vontade. Certo? Eu achei o Visões do Cácer na Amazon. Yes! Yes! R$ 74. Tá Mas com vale, preço bom. mas vale cada centavo, gente, porque é um livro muito bom, muito útil, né? E é de uma pesquisadora nossa aqui, né? Coitado, faleceu. Vocês conheceram ela, né, Raquel Mainar? Não? Então, eu me lembro que eu tive aula com ela, foi falar no mestrado, ela foi da banca do Zé Ricardo Creutz. Eu conheci, na verdade, porque na época eu tinha um namorado que estudava história. Sim, sim. Essa mulher era muito legal, porque ela estudou Porto Alegre do século XIX, né? E Porto Alegre é uma cidade que esconde a sua história, né? Então tu vai lá, vai falar lá sobre os guetos, como é que é, os cortiços de Porto Alegre e tal, né? E esse especificamente é sobre a casa de detenção. Então nos vemos semana que vem, então, gente. Muito obrigado. Semana que vem, não, daqui a 2 semanas. Seguimos. Vai pro YouTube lá, viu?